Boa tarde a todos. Deus abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por estar aqui, nesse último jejum do propósito da mudança. Eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado por esse presente, meu Deus. O Senhor sustentou a cada um de nós, meu Deus, durante todo esse percurso. Todo ano, meu Deus, todo ano. Meu Deus, nós chegamos até aqui pela graça, pela misericórdia do Senhor. E nós pedimos, meu Deus, a Tua misericórdia para que possamos concluir este grande propósito, este grande ano, finalizando, meu Deus, como o melhor e maior até então nas nossas vidas. O Senhor é maravilhoso, meu Deus. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Mestre. O Senhor é o nosso amigo. O Senhor é a nossa luz. O Senhor, meu Pai, é aquele que nos dá a vida e nos deu, meu Deus, o Seu Filho, que foi à cruz por nós. Meu Deus, nos permitir, nos autorizar a ter vida, meu Deus. Não, meu Deus, e não é qualquer vida, é uma vida em abundância. É uma vida plena, é uma vida, meu Deus, que nós não temos ausência de nada. Meu Deus, mesmo, meu Pai, na dificuldade externa, nós temos uma facilidade interna. Mesmo, meu Deus, estando num ambiente, meu Deus, difícil, dentro de nós, meu Deus, o facilitador, aquele, meu Deus, que nos dá a provisão, meu Deus, está mantendo a calmaria, a paz, e nos colocando aquela confiança, aquela certeza. Passe pelo processo, conclua e vá até o final, que eu estarei com você. Eu não te deixei, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Eu estarei com você até o último dia. E eu creio nisso. Sim, meu Deus. Falta 4 dias para nós finalizarmos, meu Deus. Meu Deus, eu sei que se o Senhor, meu Pai, estiver à frente, nós, meu Pai, nesses 4 dias, nós podemos ver muitas situações sendo resolvidas e uma preparação para um grande ano. Um ano de bênçãos, um ano de milagres, um ano, meu Deus, que a cada dia no Senhor nos permite a viver um ano melhor do que o outro. Um ano mais poderoso que o outro. Um ano dando testemunhos maiores. Um ano, meu Deus, assumindo compromissos maiores. Um ano, meu Pai, vendo a nossa casa sendo restaurada, a nossa família sendo restaurada, o nosso casamento, a nossa saúde sendo restaurada, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu abro nesse momento o último, meu Deus, jejum do propósito da mudança. E eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por ter nos sustentado até aqui. Foi o Senhor, meu Deus, que fez isso. E eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. É fiel para concluí-la. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está concluindo uma grande obra. E que nesse dia, meu Deus, nós possamos já, meu Pai, testemunhar portas sendo abertas e definições nas nossas vidas para a glória de Deus. Em o nome do Senhor Jesus, esteja conosco até o final, meu Deus. Nos sustente, Senhor, neste pequeno sacrifício incomparado ao seu, porque realmente grande foi o seu. Mas nós pedimos a Tua graça, porque mesmo, meu Deus, em algo que parece fácil, na carne é fácil, mas no espírito se torna difícil e desafiador. Porque não é ficar sem comer, meu Deus. É ficar conectado no Teu espírito. E a consequência, meu Pai, de estar se separando, meu Deus, de se separando no Senhor,
Meu Deus, é uma consequência, Senhor, que só pelo Senhor, só pela graça nós podemos concluir. E nós sabemos, se o Senhor estiver conosco, nós vamos concluir com chave de ouro e vamos fazer um fechamento poderoso, maravilhoso, em o nome do Senhor Jesus. Eu te amo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Ontem a bispa, eu estava falando com ela, não estava somente eu, mas falo comigo. E ontem ela estava dando as direções para a palavra de hoje, aquilo que o Espírito estava direcionando para o dia de hoje, para esse início desse último jejum do propósito da mudança. E naqueles 50 minutos que nós ficamos ali, ela usou duas frases que eu quero começar falando nesse início desse jejum. E eu acredito que quando você entende essas frases, você estabelece na sua vida. E ela é mudada, e ela é iluminada. Viva de acordo com a luz que você recebeu. E uma frase que o mundo fala muito: os últimos podem sim. Os últimos podem se tornar os primeiros. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Repita comigo: arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Paramos um pouquinho aqui. Primeiramente, a gente precisa entender que, às vezes a gente pega de maneira muito literal. Mas, no caso de Jonas, ele foi literalmente, nós sabemos, e ele mesmo fala, quando os marinheiros fazem o seu questionamento para ele: quem é você? O que você fez? De onde você veio? Que povo você pertence? E ele mesmo tem todas as respostas. Jonas, ele se torna, quando nós lemos e meditamos na palavra de Deus, e no livro de Jonas 1, 2, 3, 4, você vê que Jonas foi o homem de mais fé na Bíblia. O homem que até atravessou e ultrapassou Abraão. Porque ele tinha certeza de um povo tão violento, de um povo tão mau como os ninivitas iriam se arrepender. E por causa disso, e ele tinha os seus motivos, uns falam que é porque os ninivitas poderiam ter matado a sua família, outros pela violência que eles tratavam, as práticas mais cruéis vinham dos ninivitas, do povo assírio. E ele simplesmente decidiu não obedecer aquilo que ele sabia, que ao final, quando você vê, lendo Jonas, no livro de Jonas, capítulo 4, você vê o motivo que ele fugiu. Você entende o capítulo 1 lendo o capítulo 4. Porque ele já sabia e ele não queria que isso acontecesse. E nós seremos julgados de acordo com a consciência que você recebe. Muitas vezes nós pegamos pessoas, e eu já peguei e atendi já casais, que o nível de cognição de um era muito alto, mas o nível de consciência espiritual era muito baixo.
E o outro, o nível de cognição era muito baixo, mas o nível de consciência espiritual era muito alto. E você será julgado mediante o nível de consciência espiritual que você recebe, e não o nível de cognição intelectual que você tem. E muitas pessoas se colocam de uma patamar tão elevado, que acaba julgando, e olhando, e abaixando o seu óculinho, e olhando até de maneira um pouco torta para aqueles que têm práticas que não são aos seus olhos aceitável. Você olha de uma maneira altiva, orgulhosa, e muitas vezes você está se colocando na posição de Jonas, não querendo, até que o outro, pelo nível de prática errada que eles tiveram, ele seja salvo e venha ter e venha receber o perdão do Senhor, e venha mudar a sua vida, e venha se arrepender. E muitas vezes a gente olha para pessoas que nos prejudicaram, estão de alguma maneira sendo uma pedra no nosso caminho, e a gente tenta de alguma maneira fugir da ordem que Deus está dando a você. É interessante que pega muito este capítulo, né? O Jonas pega muito com Jó capítulo 3, né? Versículo acho que 24, 25, 26, acho que 25. O que me temia me aconteceu, o que eu receava me sobreveio. Então tudo que você teme, tudo que você não quer é onde Deus vai te mandar. Deus, Ele conhece Deus sonda os pensamentos e corações, Deus sonda e sabe as suas intenções, Ele sabe o que tem dentro de você. E muitas vezes você fala, meu Deus, eu pode me fazer qualquer coisa, menos isso aqui. Ele vai e direciona você fazer isso aqui. Porque eu sempre gosto de falar que Deus, Ele não desperdiça nada. Deus, Ele sempre aproveita e sempre trata ao mesmo tempo os dois lados. É a famosa frase, mata 2 coelhos com uma cajadada só. Quem já ouviu essa frase? Deus sempre faz isso, sempre trata os dois lados de uma vez só. Aquilo que Jonas menos queria é onde Deus colocou ele. E você vê, é como nós recebermos uma palavra e falar, vai lá, vai pregar para o Xandão, vai pregar lá para o ministro, né, do Supremo, e você fala, de jeito nenhum, eu quero que aquele lá se lasque. Porque está prejudicando tantas pessoas, E a gente sabe que ao final, se aquele que se arrepender, entregar o seu coração a Jesus, ele pode mudar todos os seus caminhos, e é como Manassés, foi tão ruim, e depois viu ele consertando todos os pontos que ele havia cometido e prejudicado toda a nação. Então, muitas vezes, nós não estamos fugindo literalmente de Deus, mas nós recebemos uma ordem, uma direção, vá e resolva isso aqui, é com você que eu vou usar, é você que eu vou usar para resolver essa situação. Deus vai usar você para resolver essa situação. E você foge da presença de Deus tentando se distrair. Eu recentemente fui e eu recebi uma direção de Deus à noite. Eu estava morrendo de fome, eu só tinha almoçado. E era já bem tarde, eu estava resolvendo algumas coisas. E eu fui orar, buscar Deus, e eu sim recebi aquela direção, entra em um jejum. E eu falei, olha, e eu fui orando, e a oração, e a oração foi ficando mais longa, e aí eu falei, olha, eu vou encerrar, se ainda eu senti isso depois, é porque eu passei, eu senti, ficou pior. Eu falei, eu já entendi.
o estômago literalmente nas costas, né? Ele estava até dando aquele buraco, aquela azia de tanta fome. E eu entendi o que o Senhor queria. O Senhor queria que naquele momento eu obedecesse a uma ordem, a uma direção, porque era um benefício meu. Jonas estava recebendo um benefício para ele, mas Deus estava querendo que ele fosse também tratado. Porque se Deus não nos colocar em situações que nós não queremos, não vai externar, sair aquilo que Deus quer que saia. Então muitas vezes nós recebemos uma direção como essa e nós estamos fugindo da presença de Deus, tentando se distrair. E aí você vai, pega no celular, liga a televisão, para tentar que aquela presença, aquela direção, ela seja apagada, esquecida. Isso cabe muito naquilo que eu falei no dia de Natal, no culto de Natal. Sobre quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu raciocinava como menino. Mas depois que eu me tornei homem, eu não penso, eu não falo, eu não raciocino mais assim. Então Jonas, quando ele saiu da presença do Senhor, você viu que é uma queda livre. Ele só vai descendo cada vez mais. Vai para Tarsis, desce para Jope, pega um navio e vai para o porão do navio. E ali, no momento que houve toda aquela tempestade, toda aquela situação, a Bíblia relata que ele estava dormindo no porão do navio, enquanto todos os ímpios em cima estavam desesperados. E tentava de alguma maneira, na força do braço, que o barco não fosse afundado. Havia mais uma prudência sobre o ímpio do que o próprio justo. Porque o cara que era para ser justo, o cara que tinha um nível de consciência maior, estava dormindo e não estava se desesperando. Não estava fazendo o que era preciso no momento da tempestade. No momento que o barco estava para se arrebentar. Enquanto aquele que tinha uma consciência menor, uma cognição intelectual maior para ser marinheiro, para cuidar do navio e saber de maneira natural como tentar sobreviver em uma tempestade, tudo que eles podiam fazer, eles estavam fazendo. Jonas não estava fazendo nada. E aquele que tinha o maior nível de consciência espiritual. E você vê que lembra muito o processo, né? O processo, eu vou até continuar lendo para você entender. Eles estavam jogando tudo fora para aquilo ficar mais leve. Tem gente que vai tirando coisas dentro de casa, e é muito daquilo que Samuel falou para Saul. Será que o Senhor se interessa mais pelo sacrifício do que pela obediência? Porque ali havia um sacrifício financeiro, sim ou não, pessoal? Não estava jogando todas as cargas fora? Será que não houve nenhum prejuízo para os marinheiros? Será que valeu aquela passagem de Jonas? Tudo que eles estavam fazendo, eles estavam tirando. Tem gente que está fazendo tudo. Está sacrificando, está dando dinheiro, está dando carro, está dando tudo. Mas não obedece a uma ordem simples. Se Deus te mandou para um lugar, é porque Ele já te deu graça em relação a este lugar, para obedecer a ordem que Ele deu. E as pessoas estão desse jeito, agindo como um ímpio. Por quê? Porque não tem uma consciência tão alta espiritual. E ainda está agindo como um ímpio. Está mais voltado para o sacrifício do que para a obediência. Quanto mais obediência espiritual, você acaba vendo que menos sacrifício.
Porque aquilo você faz porque você ama Deus. Aquilo não existe mais um relacionamento voltado para o medo. Mas é pelo amor, você quer Jesus na sua vida. Então você quer agradar a Deus. Então, Jonas, dormindo naquele porão, ali em nenhum momento ele acordou, mesmo vendo todo aquele movimento. Sabe quando a pessoa, ela está realmente num sono espiritual, e está vendo o barco para lá e para cá? Eu não sei, para mim, eu não consigo entender como uma pessoa, naquele nível, daquela tempestade, que o barco estava para se arrebentar, como ele estava dormindo. E tem gente que está no seu barco, o barco da sua vida, do seu casamento, e ainda está dormindo. Está arrebentando tudo. Mas o sono espiritual é mais pesado. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão e se deitara. Dormia, repita comigo, profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele pense em nós e assim não morreremos. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram-lhe: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu. Eu sou hebreu. E temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia contado. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Pegue-me e jogue ao mar, respondeu, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. A oração de Jonas, o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. É interessante que nós vemos até uma semelhança no que nós falamos em 1 Samuel 7. Que no momento, você houve toda uma construção até o confessar e até aquele sacrifício em comum. Samuel, ele pegou e ofereceu aquele bezerro não desmamado. Você vê que existe um protocolo.
Não adianta quebrar os protocolos, você precisa tirar os deuses, você precisa buscar ao Senhor, você precisa confessar, Ele confessou, e você precisa fazer um sacrifício em comum. Quando você vê aqui dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: no meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do Sheol gritei por socorro e ouviste o meu clamor, lançaste nas profundezas do coração dos mares e correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas me cercaram até a garganta, o abismo me envolveu, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova. Ó Senhor, o meu Deus, quando a minha vida já desfalecia, eu me lembrei e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditavam em ídolos inúteis abandonam o amor leal de Deus por eles. O que é a primeira direção? A primeira direção que Samuel deu? Livrem-se dos deuses estrangeiros. Livrem-se dos deuses estrangeiros. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. Repita comigo. O que prometi, cumprirei totalmente. Ou seja, não dá para fazer parcialmente. O que você prometeu, você precisa cumprir totalmente ao Senhor. Repita comigo, a salvação vem do Senhor. Então o Senhor deu ordens ao peixe, ele vomitou Jonas em terra firme. A palavra do Senhor veio a Jonas pela, repita comigo, segunda vez. Com esta ordem, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. A mensagem que anuncio a você, Jonas, obedeceu à palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Repita comigo, os ninivitas creram em Deus. Com uma pregação, em um dia, proclamaram em um jejum, e todos eles, do maior ao menor, repita comigo, do maior ao menor. Queria dizer o quê? Você vê um povo sem a consciência espiritual, já tem a consciência que o maior e o menor precisa estar junto no propósito. E é por isso que Deus muitas vezes pesa na vida de muitos crentes. Porque sempre coloca o menor com a sua vontade. É porque está muito cedo. É porque ele já dormiu muito tarde. Ele acordou a semana inteira para ir para a escola. Vou acordar ele no domingo. É porque ele tem isso, porque tem aquilo. Deixa ele dormir mais um pouquinho. Do maior ao menor, proclamaram um jejum, vestiram-se com pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele, repita comigo, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se com pano de saco e sentou-se sobre cinzas. O rei se levantou dando exemplo, tirou seu manto, colocou o pano de saco, sentou sobre as cinzas e fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido que a nenhum homem ou animal
bois ou ovelhas provar coisa alguma, não lhes deem de comer nem beber, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência que há nas suas mãos. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Repita comigo: Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. É por isso que muita gente está recebendo um peso maior e vai ser tratado de maneira mais dura. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. E enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis? Repita comigo: eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois, o quê? Te arrependes. Essa palavra primeiro precisa chegar para o nível de consciência que você tem hoje em Deus. E muitas vezes está pesando sobre o outro, ou questionando o outro, ou até mesmo se tornando um religioso. E entendendo que aquele que chegou agora, aquele que está jejuando agora, que está se arrependendo agora, pode sim passar na sua frente. Mas também chega uma palavra como essa para te mostrar que em um dia Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar todos os decretos negativos que estavam vindo pelos seus maus caminhos, pela sua desobediência. Deus, Ele pode em um dia, com uma palavra, mudar toda a sua história. Uma palavra foi necessária, uma promessa, para que Caleb guardasse 45 anos ela. Ele não precisou de duas. Jonas, que era aquele que tinha mais consciência, é aquele que estava na posição de ensinar, de ser o exemplo, de ser o primeiro a ter misericórdia, fazer aquilo que Deus está mandando, precisou de duas. Precisou passar por toda aquela situação do capítulo 2. Ele quase morreu. Ele mesmo disse: quando minha vida estava chegando ao fim, eu olhei para o seu santo trono. Tem gente que é orgulhoso, é difícil de entender, precisa quase perder tudo para poder ter salvação, para poder voltar para o propósito que Deus já tinha ordenado a você. E um povo que, na teoria, não perdeu nada até ali. Podia ter as suas colheitas, tudo que eles estavam vivendo ali, era um povo mau, mas ali Deus estava mostrando que você pode ter uma vida de maldade, você pode cometer muitos erros, você pode cometer atrocidades na sua vida, mas se você se arrepender, Deus vai ter misericórdia de você. Você pode se tornar, sim, um instrumento nas mãos de Deus, pode haver mudanças. Sim, às vezes a gente olha
e fala, meu Deus, olha aquela pessoa, só traz problema, ela está aqui na igreja, mas continua mentindo, continua errando, continua sendo difícil de ouvir, agindo muitas vezes de maneira errada. E a gente se coloca numa posição que não quer nem que ela venha se arrepender, você quer mesmo que ela se lasque. Porque você pensa, não, mas eu estou aqui pagando preço. Eu estou aqui fazendo as coisas assim, estou aqui no jejum, estou aqui na madrugada, e agora essa pessoa de uma hora para outra, ela vai ter a vitória que ela precisava, ela vai ter a vida que ela sonhava, mas e eu? Mas e eu? Você tem a consciência maior do que essa pessoa. E você vai ser, a mão de Deus vai ser pesada de maneira mais mais grave na sua vida, por você ter essa consciência maior. Jonas, ele não queria que aquele povo se arrependesse, porque ele sabia que poderia sim acontecer, e ele tinha tanta fé que isso poderia acontecer, que ele mesmo confessou, eu fugi. Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se em um lugar a leste da cidade. Ali construiu um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Você vê que a pessoa, ela perde tempo, ela se torna um prejuízo na vida daqueles marinheiros. Aonde ele passou, ele levou prejuízo. Viu a morte de perto. Ele viu a morte de perto, ficou 3 dias na barriga daquele grande peixe. Viveu um milagre, Deus teve misericórdia dele. E ainda Deus falando com ele, como um pai fala com um filho, ainda agindo com orgulho. Difícil. Jonas saiu dali e sentou-se em um lugar a leste da cidade. E ele ficou esperando. Tem pessoas que não estão observando que esse padrão ainda continua. E muitas vezes a gente quer se colocar na posição do juiz. Nós queremos julgar, nós queremos mandar prender, nós queremos mandar matar. Nós decidimos quem vai ter misericórdia, quem o Senhor pode ser compassivo. E Deus está mostrando para nós, você quer ser melhor do que eu? Nós precisamos parar e fazer uma análise antes de entrar em 2025. Tem muita coisa que está parada na nossa vida porque ainda estamos agindo com orgulho, com arrogância. E você tem uma consciência muito maior, isso nós vemos demais em casamentos. Um cobrando do outro, sabendo que o outro tem um nível mais... até mesmo um intelectual cognitivo maior do que o outro, mas um nível espiritual, um nível de consciência menor. E aquele que tem uma consciência menor, se ele dar a Deus, se ele buscar misericórdia, ele pode ser salvo e você ficar. E nós muitas vezes nos colocamos, mas o outro não ora, o outro não busca. Mas o outro pode estar dando tudo o que ele tem. Se ele não tem mais, se ele não está dando mais, é porque ele não tem mais nada para dar. Eu recentemente ainda falava com um casal, eu falava isso. Olha para as qualidades da sua esposa. Foca nas qualidades, você só está focando nos defeitos. Foca nas qualidades. Porque quanto mais você foca nos defeitos, mais defeituosa essa pessoa vai ficar.
Quanto mais você foca nas qualidades, mais uma pessoa agradável, você vai ter um casamento agradável e você vai ter paz. Abaixa a expectativa. Confia. Acredita assim, pode ser que a pessoa às vezes está do seu lado, o seu marido está lá e muitas vezes ele não tem o mesmo esforço que você, ou sua esposa, ou seu marido, independente, não lê tanta Bíblia, nos cultos muitas vezes está dormindo. A gente já viu várias vezes isso aqui. Um do lado, um está acordado, outro está dormindo, e outro está cutucando o outro. Acorda, rapaz. Olha essa palavra é para você, está na cara. Olha aí, ó. Está na cara que você que é o grande peixe. Nossa, mas o que mais a gente vê isso? Mas e o nível de consciência? Será que essa pessoa está podendo ver tudo? Será que todas as escamas foram tiradas? Porque assim, eu percebo isso. Deus, Ele dá um nível de consciência individualmente para cada um. Às vezes eu paro e falo, meu Deus, né? Várias vezes, essas semanas ainda eu estou falando muito isso, a bispa está falando. Como essa pessoa, estou orando com ela, ela guardando o segredo, gente. Um outro está segurando imoralidade, o outro está segurando que fuma. O outro, falei, mas peraí, você está brincando comigo? Eu sou muito assim, né? Eu falo o que. Olha, uma coisa que todo mundo sabe, quem me conhece. Eu sou o mesmo em cima, embaixo e dentro de casa. A mesma piadinha que eu faço em cima, eu vou fazer embaixo, eu vou fazer dentro. Eu não mudo, eu sou a mesma pessoa sempre há anos. Porque eu entendi que assim, você tem identidade, segurança, ser verdadeiro, ser autêntico, é o que você precisa ser. E assim, as pessoas muitas vezes elas querem ser uma outra pessoa e parecer uma outra pessoa é muito mais difícil do que ser. Parecer espiritual é mais difícil do que ser espiritual. E às vezes a gente bota tanto esforço. Eu recentemente falava com uma pessoa e ela fez vários áudios falando para mim, né, que não, eu não tenho problema com essa outra pessoa, eu não tenho problema com essa outra pessoa. Por que então você faz 4 áudios de minutos e minutos para me convencer que você não tem problema? Eu falei para ela, você tem problema, agora que eu tenho certeza que você tem problema. Agora que eu sei que você tem problema. Quem bota tanto esforço para convencer o outro que não tem problema com o outro? E eu falei para essa pessoa, é só reconheça. Reconheça que você tem um problema. Por quê? Porque o humilde pode ser exaltado. E sempre o orgulhoso ele vai ser humilhado. Aquele que quer omitir, aquele que está preocupado com a imagem, aquele que está preocupado mais em parecer uma imagem exuberante, né, algo mais polido, aquele ovo, né, bem polido, aquele verniz lindo, mas quando quebra, dá aquele ovo podre, insuportável. Não dá para comer, não dá nem para ficar no mesmo lugar, porque toma o ar para aquele cheiro podre. Então essa palavra vem para nos mostrar. Observe o nível de consciência que você tem. Porque muitas vezes nós estamos sendo uma pedra de tropeço na vida do meu cônjuge, do meu irmão que está ao lado, cobrando, sabendo que ele não está vendo. Ele está dando tudo o que ele tem. O tudo dele pode não ser o seu tudo, mas é o tudo dele. E se ele estiver dando tudo dele, os ninivitas deram tudo o que eles tinham. E Deus teve misericórdia deles, sim ou não? Precisou de quantas palavras para converter um povo mau, sem caráter, difícil, violento? Quantas palavras? Mas Jonas já estava na segunda. E dependendo, se tivesse mar por perto, ele entraria de novo. Tem gente que não cansa de entrar na barriga do peixe. A todo momento, agindo com teimosia. Difícil de entender. Sempre se colocando no lugar errado. Se coloque no seu lugar. Porque o nosso lugar é de ser um mensageiro. É de ser uma testemunha.
Você não foi chamado para advogar, você não foi chamado para julgar, você foi chamado para testemunhar. Então faça aquilo que Deus mandou você fazer e ponto. E deixa que Deus cuida para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Sim. Não caia nessa mesma armadilha de sempre se colocando no lugar errado e querendo julgar as intenções e motivações. Você sabe o que eu aprendi na minha vida? Que é muito diferente o discernimento e a malícia. Às vezes a gente olha e fala, não, eu sei que essa pessoa quer. Eu sei que as intenções dela é errada. Eu sei o que ela quer. E se eu não estou sendo julgado, ou melhor, guiado pelo Espírito, eu só estou sendo um grande malicioso. Uma pessoa que eu vou ganhar e vou receber a minha recompensa pela minha boca. Mas, próprio Jesus disse, eu não julgo ninguém, e se eu julgo pelo meu Pai. Próprio Jesus disse isso. Eu não julgo ninguém, mas se eu julgo pelo meu Pai. Sabe que às vezes a pessoa fala, deixa eu tentar tirar o cisco do seu olho, mas primeiro você precisa tirar a trave do seu. A questão que você não pode, né? Não é que você não vá tirar o cisco do olho do irmão. Você pode ajudar a tirar o cisco do olho do seu irmão, mas primeiro você precisa tirar a trave que está no seu olho. Saiba que muitos têm grandes traves impedindo a sua visão. Muitos estão há muitos anos cegos, não têm vitória, vive se pegando em coisas miseráveis, coisas pequenas, e não observa as coisas que já está na sua frente. Jonas não estava fazendo o básico. Não estava fazendo o básico. Desobediente. Se colocando até mesmo acima, que eles não mereciam aquela palavra de misericórdia. Quem iria julgar as intenções e motivações e decidir se teria piedade ou não era Deus. A função de Jonas era obedecer a Deus. E tem pessoas que preferem mais sacrificar tudo. Sacrifica o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro, o dinheiro dos outros, que ele sacrificou o teu e o dos outros, mas não obedece a ordem simples. Deus quer um povo obediente. Um povo que se coloque no seu lugar, que cuide da sua vida. Eu gosto de uma frase, né? Que o pessoal muitas vezes fala, Deus deu a vida a cada um, para cada um cuidar da sua. Então, realmente, os últimos podem se tornar os primeiros. Os ninivitas, tendo toda a condição para ser destruído, foi salvo. E Jonas, tendo toda a condição de ser salvo, estava sendo destruído. Sim ou não, pessoal? Então uma coisa é você parecer que é o normal, que o certo é isso aqui. Jonas tinha tudo para ter uma história assim poderosa. E ele estava terminando, como a Bíblia mesmo relata, o último versículo do livro de Jonas. Contudo, Nínive
tem mais de 100, isso aqui é o Senhor, eu vou falar do 10. O Senhor, porém, lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite e em uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? O último versículo do livro de Jonas. É Deus fazendo um questionamento. Tem pessoas que têm pena de coisas tão miseráveis, tão pequenas, que você não fez nascer, você não fez crescer, você não adubou, mas eu não deveria ter pena de 120.000 ninivitas? Tem pessoas que estão aí se jogando na frente dos carros para proteger as vacas. Tem pessoas que estão apedrejando o açougue. Tem pessoas que estão se levantando para proteger as mulheres e pregando a favor do aborto. E se pega em coisa tão pequena. Ao invés de defender causas que realmente vale a pena ser defendidas. Causas morais, causas éticas, causas bíblicas. Não se levanta. Quantos ficaram aí, e eu nem vou esticar esse assunto, mas quantos ficaram semanas, meses, acampados, mas não tiveram a força de ficar numa madrugada, de voltar para a igreja, de fazer uma imersão dentro da igreja, para buscar a Deus. Tem muitas pessoas que fazem muito esforço, que poderia ser também voltado a Deus, de buscar crescimento, de buscar avanço, de buscar romper, e não rompe. Sempre está buscando coisinhas e se apegando em coisas que você não tem o poder de mudar. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos nos colocar na nossa posição e buscar a nossa... ter essa consciência no Senhor. De não mais ficar colocando peso na vida de outras pessoas. Sabendo que muitas vezes, eu não estou fazendo a minha parte. Antes de você tirar o cisco do olho do irmão, tire a trave do seu olho. Pegue o seu propósito nesse momento. Feche os seus olhos. E apresente a Deus, nesse último jejum do propósito da mudança. Deus, Ele quer colocar dentro do seu coração hoje, que da mesma forma que em um culto, em uma pregação, em uma palavra, toda a história dos ninivitas foram mudadas. Eles tiveram a misericórdia de Deus. Nós podemos sim ter toda a nossa história mudada, restaurada. Nós podemos sim ter uma reviravolta na nossa vida. Uma palavra, uma decisão. Se você se arrepender hoje dos seus caminhos, se você buscar a Deus com a força da sua vida, se você decidir hoje se alinhar a Deus, uma palavra é o que você precisa para mudar toda a sua vida, para mudar toda a sua história.
para mudar todos os resultados que até hoje foi negativo. Sim, você pode ter uma vida de decisões ruins, mas uma decisão inteligente pode mudar a sua vida e pode gerar salvação. Meu Deus, eu oro, meu Deus, nesse momento eu quero abençoar o nosso povo. Eu peço, meu Deus, a tua misericórdia. Meu Deus, que hoje, Senhor, aqueles que até hoje não tiveram a consciência, meu Deus, não tiveram a humildade, não tomaram as suas decisões e agiram na força do braço até hoje, fizeram do seu jeito, meu Deus, mas se arrependerem, tomarem uma decisão, meu Deus, de nunca mais agirem dessa maneira, serem teimosos, rebeldes do Senhor, meu Pai, se voltarem aos caminhos do Senhor, o Senhor sim, meu Deus, vai, meu Deus, se arrepender de destruir este povo, destruir esta casa, destruir, meu Pai, este casamento, destruir, meu Pai, situações que até hoje, Senhor, estava até sem controle, mas uma decisão, meu Deus, pode, meu Deus, fazer que uma vida de decisões ruins pode sim, meu Deus, mudar toda a sua história com uma decisão correta no Senhor. Eu abençoo a sua vida. E eu declaro que hoje está sendo o dia desta decisão. O dia da sua decisão. Que você nunca mais vai tomar decisões e se colocar num lugar que não é seu. Muitos até hoje, meu Deus, estavam julgando, condenando, pesando a vida do próximo, e não olhava para a sua própria vida. Não via, meu Deus, que sim, nós temos muita coisa para mudar. E se essa pessoa hoje não tomou as decisões corretas, que eu julgo ser correta, e eu estou tomando as minhas decisões, e eu estou sentenciando a vida dela, pelo aquilo que eu vejo, hoje, meu Deus, eu decido parar, e que hoje, meu Deus, essa pessoa tome uma decisão, e que ela pare, meu Deus, encerre hoje, ser até mesmo essa pedra de tropeço na vida desse cônjuge. Meu Deus, não mais pesar a vida desse cônjuge e enxergar que esta pessoa pode estar dando tudo o que ela tem. E eu tenho que ser grato, eu tenho que ser grata pela consciência que Deus me deu. Eu creio, meu Deus. Eu abençoo, meu Pai, a vida do nosso povo. Eu declaro, meu Deus, propósitos sendo materializados, concretizados, realizados. Eu declaro uma restauração na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu financeiro, na sua saúde. Eu declaro você se levantando no Senhor, você recebendo graça e favor. E eu declaro que esta decisão que está sendo tomada hoje, pode sim, está mudando todo o seu ano, está mudando toda a sua vida, o seu casamento, as suas finanças, a sua saúde. Eu declaro que hoje é o dia do seu favor, hoje é o dia da tua misericórdia, hoje Deus está sendo compassivo com você, e a sua história está sendo mudada. A sua vida está sendo transformada, os seus resultados estão sendo transformados. Eu declaro uma restituição, uma restauração, uma cura, uma libertação, provisão, prosperidade, renovo. Seja renovado no Espírito Santo, seja batizado no fogo, seja
do Espírito Santo na tua vida. Veja o Senhor hoje te levantando nesse dia 27 de dezembro de 2024 e fazendo sentenças negativas, decretos negativos caindo por terra. Você podia ter tudo para ser destruído, mas uma palavra que gera arrependimento está gerando hoje uma decisão na misericórdia. Eu creio, meu Deus, uma palavra, meu Deus, mudando uma vida, mudando uma história, mudando um futuro, mudando um ano de 2024 e sim, meu Deus, transformando já, meu Deus, o seu 2025. Sim, meu Deus. Porque se eles não tivessem, meu Deus, tomado decisões, meu Pai, se arrependesse, jejuasse, vestisse pano de saco, meu Deus, se eles não tivessem feito aquilo que poderiam fazer, dessem tudo, meu Deus, porque o próprio rei, meu Deus, de Nínive disse: talvez o Senhor poderia, talvez o Senhor pode ter misericórdia, talvez isso não era uma certeza, mas meu Deus, se nós fizermos tudo, meu Deus, que está ao nosso alcance, o Senhor pode sim ter misericórdia de nós. O Senhor pode sim mudar a nossa história, mudar o nosso ano. Meu Deus, se nós pudéssemos, meu Deus, ter essa consciência, gerando esta decisão, nós podemos sim, meu Deus, ainda mudar o nosso ano de 2024, por que não? Todos os anos nós recebemos muitos testemunhos no dia 31. O Senhor pode sim, meu Deus, estar mudando este ano desta pessoa. Eu declaro que a partir de hoje, se as decisões internas está sendo estabelecida hoje na sua vida, eu declaro sentenças de destruição caindo por terra. Eu creio, meu Pai, na tua misericórdia. Meu pai Jonas, ele fugiu porque ele já sabia que existia essa possibilidade real. Meu Deus, existia uma possibilidade real. Ele foi o homem de mais fé, meu Deus, porque ele sabia que isso poderia acontecer, e aconteceu. Meu Deus, que possamos cumprir o nosso papel e a nossa missão, meu Deus, mesmo, meu Deus, num povo sendo um problema na vida, Senhor, sendo um problema na vida de várias pessoas, pode sim, meu Deus, mudar. Que possamos ser, meu Pai, esse instrumento de mudança na vida dessas pessoas. Meu Deus, eu abençoo o nosso povo, eu abençoo a igreja, eu abençoo, meu Deus, esse quarto jejum. Eu creio, meu Deus, em portas que estão sendo abertas, meu Pai, neste dia 27 de dezembro. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo a planta dos teus pés. Eu declaro crescimento, avanço, rompimento, mudança. Eu declaro você vivendo um novo tempo na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças. Eu declaro você terminando um ano
como o melhor ano da sua vida, terminando o ano como o melhor ano da sua vida até então. Eu abençoo a sua vida e já agradeço ao Senhor, meu Deus, por este presente, por uma palavra que chega, Senhor, como um presente para todos nós. Um presente para todos nós, meu Deus. Um presente. É uma palavra que chega como um presente para todos nós. Que ainda dá tempo, meu Deus. Ainda dá tempo. Uma palavra foi necessário para que 120 mil ninivitas, meu Deus, que até então era um povo cruel, meu Deus. Um povo que misturava, meu Pai, etnias, nações. Um povo que enfraquecia, Senhor, os povos. Um povo que tinha atos, meu Deus, violentos, abomináveis, meu Deus. O Senhor teve misericórdia deles. O Senhor teve misericórdia deles. E que sim, meu Deus, nós, independente do lado, meu Deus, que possamos cumprir, meu Deus, o papel, o propósito das nossas vidas. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que possamos, meu Pai, agir integralmente na obediência, totalmente íntegro com as direções que o Senhor está nos dando, meu Deus, hoje. Nós te amamos e te agradecemos demais em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.